Amém, queridos? Vamos começar a nossa live de hoje. E hoje eu quero falar um assunto extremamente importante, que às vezes a gente passa despercebido, né? Passa sem perceber. Precisamos entender que só temos uma vida para viver. Só uma. Essa vida que você está vivendo hoje, você só tem essa. Não acredite que você tem outras vidas, que você vai ter outras vidas. Isso não é bíblico. Isso não é real. Tá? Nós só temos uma vida para viver. E a pergunta é o tema do nosso devocional hoje. O que você está fazendo com a única vida que Deus te deu? O que você está fazendo com essa vida que o Senhor te proporcionou a viver? Está sendo bem vivida? Essa vida que Deus te deu para viver, ela está sendo bem vivida, ela está sendo bem conduzida, ela está te dando alegria, o que você está fazendo com essa vida? Na verdade, isso vai ser uma das perguntas quando estivermos frente a frente com o Senhor. Ele vai perguntar: o que você fez com a única vida que eu te dei? A vida é um presente, a vida é uma dádiva. Por isso que eu amo acordar. Quando eu acordo de manhã, eu me alegro, porque é mais um dia para ser vivido. É mais um dia para aproveitar a vida que o Senhor me proporcionou. Bom dia, dona Heloísa, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Bom dia, Gi, Deus te abençoe, querida, seja bem-vinda. Então, quando abrimos os olhos de manhã, nós temos a oportunidade de viver mais um dia, mais uma vida de forma intencional, de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que a vida vale a pena. E essa é a pergunta de hoje. O que você está fazendo com a única vida que Deus te deu? Quando você morrer, quando eu morrer, não vai ter uma outra chance de viver essa vida. Vai ser a vida eterna. Isso é bíblico. Isso é bíblico. Então, preste atenção nessa live de hoje. É uma live de consciência, uma live de despertamento, é uma live onde você vai entender algumas coisas importantes. Para responder essa pergunta, o que você está fazendo com a única vida que Deus te deu? Livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Presta atenção nesse versículo. Livro de Tiago, capítulo 4, versículo 14. Diz assim: vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como neblinas, que aparecem por um pouco de tempo e depois se dissipam. Queridos, entenda uma coisa. O que Tiago está dizendo é o seguinte: eu e você sabemos o que vai acontecer amanhã? Eu vou mais longe que Tiago. Eu e você sabemos o que vai acontecer daqui a pouco? Não. Não fazemos ideia. Planejamos, pensamos, queremos. Só que Tiago está deixando claro o que é a nossa vida. Ela é um vapor. Queridos, hoje eu posso estar aqui, amanhã não. Sabe aquela morte repentina? Sabe aquela morte que nos pega de surpresa? Sabe, você já se pegou numa situação que você falou assim: nossa, eu falei com aquela pessoa ontem. Queridos, não temos controle sobre o nosso tempo aqui na Terra. Por isso que precisamos viver um dia de cada vez. Por isso que precisamos nos dedicar no dia que o Senhor fez, que é o dia chamado hoje. Bom dia, Miriam. Seja bem-vinda. Você já parou para pensar sobre o valor da sua vida? Que é a única que você tem para viver?
Será que está sendo uma vida que vale a pena? Será que está sendo uma vida que glorifica o nome de Deus? Será que está sendo uma vida que pensa na eternidade? Sabe, infelizmente, muitas pessoas estão somente existindo. Infelizmente, muitas pessoas só estão existindo. Não estão realmente vivendo. A vida entrou no piloto automático. A vida entrou num dia a dia carregado. A vida entrou vamos dizer assim, numa estrada não prazerosa. Queridos, a vida é breve. Como diz Tiago, é uma névoa. Entenda uma coisa, cada segundo é um presente que nunca mais vai voltar. Aprenda isso. Cada segundo é um presente, é um acontecimento atual que nunca mais vai voltar. Esse momento que estamos na live hoje, às 8h11 da manhã, esse momento aqui, que eu estou de blusa azul, você está aí em um determinado lugar fazendo alguma coisa, ou só na live, não tem problema, isso não volta mais. Viu? Deus não nos deu uma vida para desperdiçarmos com distrações, com medo, com banalidades, com coisas que não acrescentam na nossa vida. Eu já falei algumas vezes aqui, queridos, como a gente perde tempo. Meu Deus, como a gente perde tempo. Queridos, existe um chamado, existe um propósito, existe uma missão única para cada um de nós nessa vida que vivemos. E a pergunta é, você está cumprindo isso? Não existe nada mais prazeroso do que viver o chamado e cumprir o propósito que Deus nos deu. A vida fica mais leve. E essa é a pergunta, o que você está fazendo com a única vida que Deus te deu? Bom dia, Ruth, Deus te abençoe, querida. Queridos, hoje o Espírito Santo nos convida a avaliar a nossa vida, ajustar a nossa vida e avançar para um propósito eterno para o qual Deus nos criou. De vez em quando você precisa se fazer essa pergunta, o que eu estou fazendo com a única vida que Deus me deu? Por que muitas pessoas realizam e outras não realizam? Por que algumas pessoas conquistam e outras não conquistam? Porque elas não estão perdendo tempo. Elas estão focadas no propósito. Elas estão vivendo a única vida que Deus deu, com intensidade, com compromisso, com fé, com dignidade, com esperança, com avanço, percebe? Às vezes a gente quer a vida do outro, mas a gente não quer fazer o que o outro fez. Às vezes a gente quer o sucesso do outro e a gente não está fazendo o que o outro fez. Percebe? Então precisamos sair da zona de conforto e começar a viver uma vida que vale a pena. Por quê? Porque ela é única, ela não vai voltar mais. Depois que deixarmos esse mundo, depois que partirmos desse mundo, teremos uma vida eterna. O que você está fazendo com a sua vida? Isso é uma pergunta de reflexão. E eu quero compartilhar algumas observações que precisamos entender sobre a nossa vida, para que seja uma vida que vale a pena, para que seja uma vida com compromisso, com fidelidade, com propósito, com avanço, com conquista, com realizações. Primeira coisa, viva com a consciência da eternidade. Viva com a consciência da eternidade. Queridos, um dia não estaremos mais aqui. E aí? Entenda uma coisa, a eternidade começa agora. Viva como quem vai prestar contas futuramente. Sabia que eu e você vamos prestar contas do que vivemos? Não sabia disso?
bíblico. Sabe por quê? Porque, como diz Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, Deus colocou a eternidade no coração do homem. O nosso coração anseia pela eternidade. O nosso espírito anseia pela eternidade. A nossa alma anseia pela eternidade. Entenda que o tempo presente é apenas uma passagem. Somos seres eternos, vivendo uma experiência temporária. Somos seres eternos vivendo uma experiência temporária. Estamos aqui de passagem. Então você precisa viver uma vida que vale a pena. Você precisa passar de uma forma que vale a pena. Tem gente perdendo muito tempo com tristeza, tem gente perdendo muito tempo com medo, tem gente perdendo muito tempo com depressão, tem gente perdendo muito tempo com as distrações da vida. Tudo bem, queridos, eu sei que é difícil, existem momentos que estamos tristes, existem momentos que estamos abatidos. É aquilo que eu falei, todo sentimento é legítimo. O que não pode acontecer é permanecermos nos sentimentos que nos prejudicam, destroem a nossa alma e o nosso espírito. Então, queridos, foque na eternidade. Foque na eternidade. Tudo que fazemos nessa vida vai ecoar na eternidade. Por isso, as escolhas precisam ser intencionais. As escolhas precisam ser assertivas. Tudo bem, fizemos escolhas erradas no passado, tomamos decisões erradas no passado, mas isso devido à ignorância, não no sentido pejorativo, mas a ignorância no sentido de não saber, não ter sabedoria, não ter conhecimento. Agora não. Agora conhecemos a Cristo, sabemos os princípios e os valores do reino, sabemos como avançar no propósito, no chamado que Deus nos deu. Então não podemos mais perder tempo. Precisamos realizar, precisamos passar nessa vida e deixar um legado para os nossos filhos. Precisamos passar nessa vida e deixar uma direção para os nossos filhos. Bom dia, Patrícia. Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Percebe? Precisamos seguir em frente, queridos, com foco na eternidade. Precisamos seguir em frente, sabendo que a nossa vida é uma só. Precisamos viver ela bem vivida. Entenda uma coisa, queridos. A prioridade que adotamos hoje, as prioridades de hoje revelam se vivemos com os olhos nesse mundo ou se vivemos com os olhos para o céu. O que é prioridade para você? O que a sua vida está priorizando hoje? Quando a palavra de Deus diz, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas, o que é prioridade na sua vida? Queridos, existe uma hierarquia, eu já falei isso uma vez aqui. Bom dia, Juliana, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Existe uma hierarquia, que a gente chama de hierarquia espiritual, que isso precisa ficar muito claro. Eu já falei isso uma vez numa live aqui, mas eu preciso relembrar para você ver a questão das prioridades. Primeira coisa na sua lista de prioridade, Deus. Primeira coisa, sem Deus nada somos, sem Deus nada podemos. O próprio Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Então na sua lista de prioridade, o que vem em primeiro lugar? Deus. Foque nele, priorize ele, uma vida com ele, uma vida por ele. Segunda coisa, família. Priorize a sua família, priorize os seus filhos. Quem é casado, casada, priorize o seu marido, sua esposa. Queridos, o nosso primeiro ministério é a família. Ela só está abaixo de Deus. Depois da família, trabalho. Foque no seu trabalho, foque no seu sustento. Foque no sustento da sua família. Terceiro já foi, né? Quarto, igreja. Já viu aquelas pessoas que vivem na igreja e esquecem da família e do trabalho? Não, está errado. Deus, família, trabalho, igreja.
comunhão, convivência. Amém? Não inverta isso. Porque o que Deus espera de você são essas prioridades com uma consciência na eternidade. Vivendo uma vida que vale a pena. Vivendo uma vida que vale a pena. Não inverta isso. Prioridades que adotamos hoje é uma lente para enxergar o nosso presente. É uma lente para enxergar as prioridades. Então foque. Sabe, quem vive com consciência na eternidade valoriza mais as pessoas, valoriza mais os processos, valoriza mais as coisas que Deus nos entrega, valoriza o caráter da pessoa mais do que a sua aparência, valoriza a vontade de Deus, entende que os prazeres são passageiros. Então, queridos, não perca tempo com a única vida que Deus te deu. Viva com ela plenamente. Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa é a plenitude de vida. Priorizar o que precisa ser priorizado. Exercer o que precisa ser exercido. Avançando e não perdendo tempo. Então a pergunta volta: o que você está fazendo com a única vida que Deus te deu? Priorizando o que precisa ser priorizado? Realizando, conquistando, avançando, fazendo acontecer? Peça ao Espírito Santo para ajustar a sua vida, para que seja uma vida que vale a pena. Amém? Então a primeira coisa, viva com a consciência da eternidade. Viva olhando para a eternidade. Viva entendendo que a sua vida é passageira, ela precisa ser bem vivida. Amém? Segunda coisa, segunda observação que precisamos ter. Viva com propósito. Esses dias estamos falando sobre propósito. Inclusive eu vou começar uma masterclass agora no meio do mês, uma masterclass sobre propósito, foco e disciplina. Propósito, foco e disciplina. O que é uma masterclass? É um momento de encontro de umas 2 horas, onde eu vou falar e dar uma direção e explicar sobre propósito, disciplina e foco. Tá? Se você depois quiser participar, tá? Você me fala. Você vai receber um material, uma apostila sobre isso. Vai ser um encontro online, tá? Provavelmente à noite, num dia da semana. Chama-se Masterclass, tá? Que exatamente para falar de propósito. Queridos, viva uma vida com propósito e não por impulso, por emoção. Tenha consciência do que você está fazendo, tenha consciência das escolhas que você tem, tenha consciência da direção que Deus está te dando, tenha consciência das palavras que saem da sua boca. Para de viver no automático. Para de viver no automático, fazendo tudo sem perceber. Não, existe um propósito, existe um foco, existe um caminho a ser percorrido. Não haja por impulso. Agir por impulso é agir por emoção. Não. Quem não vive por propósito, fica à mercê do momento. Quem não vive por propósito, fica carregado pelas circunstâncias. Aí vem a tristeza, vem a depressão, vem a angústia. Porque sabe aquela frase, deixa a vida me levar? Isso aí virou até música, né? Se eu não me engano. Deixa a vida me levar? Não, é eu que tenho que levar a minha vida. E não a vida me levar. Percebe? Eu tenho que ser senhor da minha vida e não escravo da minha vida. Então haja com propósito, caminhe com foco e não por emoção. O impulso vem do coração, as emoções vêm do coração, então a gente precisa tomar cuidado. Olha o que diz Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Muitos são os planos do coração do homem. O coração do homem planeja um monte de coisa, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Sabe aquela frase, eu costumo dizer que é uma frase do inferno. Sabe aquela frase que o mundo costuma dizer? Segue o seu coração. Faz o que o seu coração está mandando. Queridos, não caia nisso.
Nosso coração é enganoso. A palavra de Deus diz que o nosso coração é corrupto. Ele precisa ser cuidado por Deus, ele precisa ser cheio da palavra de Deus, ele precisa ser cheio do Espírito Santo, para que ele seja um coração bom, amável. Então você pode planejar, você pode fazer um monte de coisa, mas entenda que vai prevalecer na sua vida é o propósito que Deus te deu. Viva por esse propósito. Queridos, eu tenho foco na minha vida. Eu tenho propósito. Eu não perco tempo com as coisas que me distraem, me tirem da rota. Outro dia falaram assim para mim, pastor, mas você não aproveita a vida, não viaja, não passeia? Faço tudo, queridos. Eu saio com a minha esposa, eu passeio, agora a gente está querendo tirar férias, agora mês que vem, pelo menos uns 10 dias de férias. É normal, eu sigo a vida normal, mas eu estou no foco, eu estou no propósito, eu estou no objetivo, eu não perco tempo. Por isso que eu consigo realizar muitas coisas. Esses dias perguntaram também para mim, pastor, como é que você consegue realizar tanta coisa? Você manda devocional de manhã, você tem uma mentoria que você está fazendo, você tem a igreja, você tem os cultos, você tem a live todo dia de manhã. Como é que você consegue fazer isso tudo? Propósito e foco. Agora eu estou montando a Masterclass que eu vou realizar nesse mês. Queridos, isso é foco, é propósito, é direção de Deus. Então você consegue abraçar essas coisas e Deus te sustenta e te dá ânimo, força, coragem, disposição para você seguir. A palavra de Deus diz, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Queridos, tudo que eu faço na minha vida tem direção de Deus. Eu não faço nada se Deus não me der a direção. Essa live nasceu da direção de Deus. A mentoria que eu estou fazendo de quarta-feira nasceu na direção de Deus. Essa Masterclass que eu vou começar, que é um dia só, né? Por isso que é Masterclass, é um dia só, é direção de Deus. Então tudo precisa ser firmado no propósito e não nas emoções. Cuidado com o seu coração, cuidado com a empolgação. Sentimento é uma coisa que vem e passa. Propósito é uma coisa que vem e direciona, permanece, realiza. Então viva com propósito e não por impulso. Sabe, vivemos hoje num tempo de muita correria, de muitas distrações, de muitas comparações. Sabe, muitos fazem planos, acumulam tarefa, mas ignoram a vontade de Deus. Aí não adianta, aí não realiza, aí não executa, não sai do lugar. Então não viva pelo impulso. Viver pelo impulso é ser guiado pelas emoções. Uma hora você está bem, uma hora você não está, uma hora você decide, uma hora você não decide, uma hora você não quer, uma hora você quer. Então, esqueça. Viva pelo propósito. Viver pelo propósito é ter a convicção de que você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Sabendo que os seus passos são guiados por Deus. Sabendo que a jornada é uma jornada de uma vida que vale a pena. Por isso essa pergunta, o que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Vivendo por impulso, vivendo sem propósito, fazendo de qualquer jeito? Não. Tome uma posição, queridos, isso é uma decisão. Tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com decisão. Não é fácil, mas é uma decisão. Eu decido viver uma vida que vai valer a pena. Eu decido viver uma vida que vai agradar a Deus. Eu decido viver uma vida que Deus me guia, me direciona. Eu não admito ficar dias tristes, eu não admito ficar dias com medo, eu não admito entrar numa depressão. Isso é uma decisão, queridos, acontece. Existem pessoas deprimidas que precisam ser tratadas, cuidadas. Eu não estou falando disso. Eu não estou falando disso. Percebe? Precisa ter foco. O propósito de Deus ele é específico para mim, para você, é um propósito eterno. Foi desenhado por Deus para um motivo. Querido, você não está nesse mundo por acaso, você está aqui para executar uma missão.
Você está aqui para viver o chamado que Deus te deu. Você não é uma obra do acaso, você não caiu nesse mundo de paraquedas, não. Então ore a Deus falando, Senhor, alinha minha vida ao seu propósito. Alinha minha vida à tua vontade. Alinha minha vida ao teu querer. Amém? Então viva com propósito. Terceiro, viva com paixão. Ame a sua vida. Não seja indiferente. Viva com paixão. Se você não amar a sua vida, quem vai amar? Ame a sua vida. Sabe, a indiferença espiritual é nociva. Sabe aquela vida que você diz, para mim tanto faz, fazendo ou não fazendo, tá bom. Sabe, você está acostumado com a vida, você não quer mais, você estagnou, você não avança. Isso é falta de paixão pela vida. Ame a sua vida, se ame, queira mais de Deus para você. Queira mais de Deus para você. Romanos capítulo 12, versículo 11 fala assim, no zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos, servindo o Senhor. Sejam amáveis, ame a sua vida, faça a sua vida valer a pena. Queridos, em abril desse ano, eu fiz 50 anos. Estou novo, eu sei que eu estou novo. Mas eu já vivi 50 anos. E quando eu fiz 50 anos, eu fiz essa pergunta para mim, o que eu fiz com a vida que Deus me deu? Pela lógica humana, eu tenho mais 30 anos de vida, 30, 40. Digamos que eu vivo até 90 anos. Tem gente que vive mais, mas a lógica humana é até os 89, 90, 95. Eu tenho mais aí 30, 40 anos de vida, é muitos, sem dúvida nenhuma. Mas eu preciso fazer desses 40 anos, os melhores 40 anos da minha jornada. Uma vida que vale a pena. Uma vida que vale a pena. Para isso eu preciso entender o que eu estou fazendo com a minha vida. Então viva no propósito, viva no foco. Amém? Viva com paixão. Sabe, muitos estão ocupados com a vida, entrando na rotina, no automático, esquecem de amar a sua vida. Esquecem de priorizar coisas na sua vida. A gente vive nesse piloto automático. A gente precisa tomar cuidado. Não faça todos os dias uma rotina. Faça todos os dias uma vida prazerosa, mesmo que ela esteja sendo repetitiva. Você sai para trabalhar, você sai para fazer isso, você vai lá, você volta. Parece que é uma rotina, né? Mas tenta enxergar novidades em cada passo. Tenta enxergar amor pela sua vida em cada passo que você dá. Isso vai fazer você viver mais fácil, de uma forma mais leve. Queridos, isso tudo que eu estou falando não é para viver com ausência de problema. Os problemas existem, os problemas vão continuar. A questão não é essa. Mas mesmo diante das circunstâncias adversas da nossa vida, precisamos viver uma vida que vale a pena. Amém? Sabe, a paixão, o amor pela sua vida é o combustível do propósito. É o combustível do propósito. Então caminhe com essa paixão. E caminhe na direção daquilo que Deus tem para você. Continua firme. É a paixão que te levanta, que te move, que queima dentro de você a viver uma vida que vale a pena. Então ame a sua vida.
Ame a sua vida. Declare para você: viverei com entusiasmo, viverei com fervor, viverei com paixão por Deus todos os dias da minha vida. Declara isso. Sabe o que é uma declaração? É você estar dizendo para sua mente entender e armazenar. Você ensina a sua mente a pensar. É o que Paulo vai dizer: transformar pela renovação da mente. Você precisa ensinar a sua mente a absorver as coisas boas. Então você fala para você mesmo: eu viverei com entusiasmo, eu viverei com favor, com paixão de Deus. A sua mente ouve isso e ela armazena. Lá na frente você vai lembrar disso. Então declaração é um ensinamento para a mente. E a mente vai mudando, vai se transformando e o propósito vai se realizando. Amém? Vocês estão comigo? Quarto e último ponto. O que você está fazendo com a única vida que Deus te deu? Queridos, viva com frutos e não com boas intenções. Queridos, ser intencional é bom. Só que só ser intencional não adianta. Cadê os frutos? Cadê os resultados? De repente você está planejando milhões de coisas. De repente você tem intenções maravilhosas. Amém por isso. E aí? Cadê os frutos? Cadê os resultados da sua vida? Entenda uma coisa: Deus não avalia a intenção, Ele avalia a motivação, o motivo de você querer fazer. Agora, a intenção, o que Ele faz é colher os frutos, para a honra dEle, para a glória dEle. Queridos, o mundo está cheio de pessoas com boas intenções. Cheia. Mas isso não adianta. Lembra que Jesus disse que reconhece uma árvore pelo fruto? Reconhece uma árvore pelo fruto. Eu vou reconhecer você pelos resultados que você gera. Para o reino, para a glória de Deus, para a sua vida. Chega de ficar com intenção, não, isso, não. Coloque em prática. Realiza, faz o que precisa ser feito, gere resultados, gere testemunhos na sua vida. Deus está contigo, Deus vai te carregando, te sustentando, te mantendo de pé, dando sabedoria, graça. Então continue firme, realizando o propósito, realizando aquilo que Deus tem para você. Gere frutos. João capítulo 15, versículo 8, olha que interessante que Jesus diz aqui. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito frutos, e assim mostrarão que são meus discípulos. Olha só, o fruto glorifica o Pai, o fruto mostra que você é discípulo de Jesus. O que você está fazendo com a vida, a única que Deus te deu? Espero que esteja produzindo frutos. Espero que esteja realizando aquilo para qual Deus te chamou para fazer. Amém? Gere frutos. Deus nos chamou para frutificar. E eu quero declarar na sua vida, aí onde você está, você vai florescer e frutificar para a honra e glória do Senhor. Aí onde você está. Nessa situação difícil, de repente nesse problema, nesse embate, é aí que Deus vai gerar frutos em você, para a honra e glória dEle. Sabe, frutos é evidência de maturidade espiritual.
Quando eu olho os frutos, eu entendo que aquela pessoa se tornou um homem maduro, uma mulher madura espiritualmente, ao ponto de estar gerando frutos para a honra e glória de Deus. Então gere frutos. Chega de ficar com boas intenções. É legal, é bom, é bonito, é poético. Só que você precisa gerar frutos para que tenha uma vida que realmente vale a pena. Sabe, frutificar é um processo intencional. Exige obediência, permanência em Cristo e perseverança em Deus. Então continue firme e viva uma vida que realmente vai valer a pena. Entenda uma coisa, você só tem uma vida. Você só tem uma vida. E o que você está fazendo com ela? Pense nisso hoje, reflita nessa palavra hoje. Sabe, a vida é curta demais para ser desperdiçada. A vida é curta demais para não ser vivida de uma forma que vale a pena. Deus te chamou para viver com propósito, com paixão, com frutos e com a eternidade no coração. Foi para isso que Deus te chamou. Amém? Não basta existir, precisa viver. Precisa viver. Eu quero terminar essa live de hoje lendo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, que diz: pois todos nós devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas, os frutos, por meio do corpo, sejam boas ou sejam más. Queridos, precisamos viver uma vida que vale a pena, gerando frutos. Um dia vamos prestar contas e Deus vai perguntar: o que você fez com a única vida que eu te dei? Amém? Vamos orar? Pedir para Deus abençoar esse dia, que possamos ter os olhos abertos, focados no propósito, naquilo que Deus tem para nós. Bom dia, Ricardo. Deus abençoe, querido. Vamos orar para a gente finalizar esse devocional, crendo que Deus está agindo na nossa vida, crendo que precisamos viver uma vida que realmente vale a pena e não perder tempo com a única vida que Deus nos deu. Precisamos vivê-la plenamente. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, que eu me coloco na Tua presença nesta hora, Senhor, para Te agradecer por essas vidas que estão aqui junto comigo, para Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e cuidado de nós. Mas, Pai, eu quero, em nome de Jesus Cristo, viver mais, além daquilo que estamos vivendo, porque eu sei que temos mais. Eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor é fiel. Por isso, Pai, nos ajuda a continuar firmes naquilo que o Senhor tem para nós. Ah, Pai, sem o Senhor nada podemos, sem o Senhor nada realizamos. Que o Senhor venha estar com a Tua graça sobre nós, com o Teu favor sobre nós, e que possamos, Senhor, viver plenamente o propósito focado na eternidade. Em nome de Jesus. Ah, Deus, manifesta mais uma vez no meio de nós, Senhor, e derrama mais da Tua graça, do Teu favor e ânimo e força para cumprirmos o propósito e vivermos uma vida que vale a pena, que possamos refletir, em nome de Jesus, se realmente estamos vivendo aquilo que o Senhor espera de cada um de nós.
Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Senhor, eu não peço só por esses que estão online comigo, esses que o Senhor visitou as casas, esses que o Senhor cuidou, transformou e restaurou. Mas eu peço por aqueles que ainda vão assistir essa live gravada, que eles sejam tocados pelo Senhor. Que esta palavra produza frutos do entendimento no coração de cada um deles. Obrigado, Pai, obrigado. Que possamos sair das intenções e entrar nas ações práticas para que tudo mude conforme a Tua palavra. Obrigado, Pai. Por isso nos abençoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que possamos nos tornar um só em Cristo. Obrigado, Pai. Obrigado. Obrigado pelo Teu Espírito sobre nós, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por essa paz que invade o nosso coração. Obrigado pelo cuidado que o Senhor tem conosco. E que possamos permanecer focados, disciplinados, cheios do poder do alto, para fazer da nossa vida uma vida extraordinária. Obrigado, Pai. É no Teu nome, Jesus, que eu oro e agradeço. Amém e amém. Amém, queridos.